Temos o mapa de 5 de setembro, é a análise aquela um pouco maior, mais abrangente que eu estou fazendo. Sol Virgem no ascendente Virgem. Bom, a pessoa que nasce com essa configuração de mapa, vai ser uma pessoa que ela não vai mudar ao longo da vida. Quando conhecerem ela pequena, quando mais tarde, anos depois, encontrar essa pessoa, vão perceber que ela não mudou nada. É uma característica de quem tem Sol na primeira casa. Bom, a questão é a seguinte: esse Sol de Virgem sugere que vai ser uma pessoa que vai ter, não só dentro dela, mas as ações dela sempre medida. Ela sempre vai analisar o que ela vai fazer, ela sempre vai criticar o que ela vai estar vendo e fazendo e vivenciando. Isso é a tentativa de ir por um caminho de perfeição. Veja que esse mapa, o aspecto está complicado. Isso vai dar um tilt lá na frente, porque o aspecto poderia ser bem favorável, mas neste mapa não. Então a pessoa nasce com esse mapa, possivelmente ela vai ter situações familiares, e aí depois o Júpiter lá na quarta casa vai nos confirmar isso. Foi uma pessoa que teve na família pessoas críticas demais, que maltrataram essa criança. E essa criança, quando ficar adulta, ela vai ser uma criança que vai estar maltratada. E aí ela vai se defender da forma que for possível. Então toda essa tentativa de perfeição pode atingir níveis insanos. Porque se fosse só o Sol em Virgem e o Sol ascendente em Virgem, a gente poderia negociar. Mas quando está assim, Sol e ascendente, e ainda um Sol quadrado, essa pessoa vai precisar de terapia. Não tem outra forma de lidar com isso. E ainda assim ela vai tentar tratar a terapeuta dela. Bom, então começamos com o Sol na primeira casa, e essa ênfase demasiada no signo solar, junto com o do ascendente, virando essa explosão de Virgem. Aí ela tem Vênus em Virgem. Sacanagem. Então assim, a tentativa dela de fazer com que as ações dela sejam boas, positivas, para que ela encontre parâmetros razoáveis de viver, de agir, vai ser um pouquinho dificultado. Isso só vai acontecer numa segunda metade da vida dela, quando ela vai adquirir outras competências, e aí ela vai compensar, porque esse tipo de reconhecimento, assim, poxa, fulano está fazendo um serviço bem feito, e vão chegar para ela e vão dizer, e vão elogiar, não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí, isso reforça a ideia daquela educação que a pessoa recebeu que maltratou ela. Então, para essa pessoa, a perspectiva é de, bom, enquanto eu estiver vivo, eu vou ser maltratado. Ponto. Vai ter uma mudança? Vai, na segunda metade, e depois a gente chega lá. Então, a forma como ela vai dar e receber afeto vai ser meio protocolar. E o elemento espontâneo aí talvez acabe não acontecendo, porque ela vai ter uma necessidade maior de planejar o que vai acontecer. Surpresas vão incomodá-la, né? Então, porque sai do controle. Isso, para esse pessoal, é complicado. Marte em Libra, já na casa 2. A Vênus ainda está na primeira casa, indo ao caminho da 2. Vamos colocar só na primeira, deixar ela na primeira casa, a Vênus, por enquanto, pelo menos,
porque senão vai ficar mais pesado o mapa ainda. O Marte na casa 2 sugere o quê? Que o indivíduo que é um virgem, a forma pela qual ele vai se sentir seguro é usando os critérios de Libra. Então, em tese, ele vai tentar ter, o indivíduo, né, o dono do mapa, vai tentar ter uma vida relativamente equilibrada, com poucos altos e baixos, porque isso incomoda muito essa pessoa. A iniciativa dela, ao longo da vida toda, vai ser ir ao encontro de ter uma segurança, sentir-se segura, estável, para conseguir tocar a vida dela em frente. Aí nós temos as rotinas na casa de Escorpião, não tem planeta, em tese. O dia a dia dessa pessoa vai ser tenso em função lá do Virgem, e sempre tenso e intenso. Quarta casa, Sagitário, família de origem. É uma família problemática. Ou o pai, ou a mãe, ou o pai e a mãe, ou o avô e a avó moravam junto, ou seja, a família, esse grupo de pessoas eram todas exageradas. E tem um toque de fanatismo na história, que aí eu não sei para que lado virou, porque eu não conheço a pessoa, mas tem um toque de fanatismo. Eu não sei se são pessoas que precisaram, vamos imaginar um cenário, avô e avó têm uma determinada vida durante um tempo, ou o avô ou a avó tinham uma grande paixão, não podiam dar vazão a isso para um terceiro ou uma terceira, não puderam dar vazão, tiveram que se controlar, se vincularam a uma determinada religião com bastante regras. As pessoas se esconderam os sentimentos dentro desse conjunto de regras dessa religião, e aí se tornaram fanáticos. Por que existe um fanático? Porque dentro dele existe um serzinho, que é ele mesmo, e que é completamente inverso daquilo que essa pessoa está tentando vender. E uma criança que nasce numa família assim, ela vai ter critérios completamente estourados, né? Índices, cone de sinalização completamente quebrados, porque é tudo muito complicado. Mas deu para entender a história. Muito bem. Quinta casa, namoro, filhos, criatividade, Capricórnio. A tendência dessa pessoa é optar por uma criatividade que traga para ela condições financeiras ou status. Então seria bastante provável imaginar que uma pessoa que tem esse mapa procure alguém que tenha estrutura financeira ou de status para compensar a falta de afeto que ela tem, ok? Então isso é bem possível que aconteça. É possível também que tenha filhos e é possível que tenha filhos e que essas crianças, se ela tiver feito terapia, serão crianças muito, muito queridas, mesmo sendo Capricórnio. Muito queridas, muito afetivas. Tomara que a pessoa com quem ela resolva casar tenha um entendimento de vida, que não é só o dinheiro que coordena tudo, coordena muito, não é tudo, principalmente a nível pessoal, e aí dê para as crianças uma compreensão um pouco melhor. Sexta casa, ambiente de trabalho aquário, ela pode optar por trabalhar em algum lugar em que tenha muita gente e que tenha um uso bastante importante de tecnologia, atendendo aquela necessidade de perfeição do Virgem. Sétima casa, peixes, óbvio, porque o ascendente é Virgem, sétima casa é peixes, seria um relacionamento onde a outra pessoa vai ser muito compreensiva,
muito empática, porque ela, a virginiana, é muito contrário disso, tá? Então, assim, é uma dificuldade mesmo, de verdade. Oitava casa, Áries, como é que ela vai lidar com a transformação? Aos solavancos. Então, se ela, em algum momento, despertar para a questão da terapia, o que vai acontecer? Ela vai fazer uma mudança nela, que vai mudar a forma como ela interpreta o que acontece, e ela mudando a forma como ela interpreta o que acontece, ela vai agir de uma forma mais serena, suave, equilibrada. A transformação via Áries seria muito mais em função de quando um planeta passar ali, que seria ser impulsivo, entrar em processos de transformação radicais, né? Não seria aceitável para um virginiano isso. Não no primeiro momento né? Não inicialmente. Talvez, quem sabe, no futuro, uma vivência permita que ela faça isso. Nona casa, o que ela vai estudar é touro. Então ela vai estudar uma profissão que deixe ela bastante prática dentro de um determinado ramo de negócio, de profissão. Porque prática e feliz com um manualzinho na mão, ela já é, porque é virgem. Aí coloca touro, então isso sugeriria que ela tivesse uma profissão, um estudo superior, que levasse ela para uma profissão que ela pudesse ser prática e usar o manualzinho dela. 10ª casa, Gêmeos. Gêmeos, 10ª casa, geralmente são profissões que permitem o indivíduo se comunicar com muita gente, falar com muita gente. Falar com muita gente para uma pessoa que é virgem, ascendente virgem, não é algo que vai acontecer naturalmente. Temos que somar o Saturno, que é aquele que impõe limite, ou seja, para que tu possa crescer numa determinada área da tua vida que tu tem Saturno, tu tem que saber. Tu tem que saber. Porque se tu não souber, tu não vai saber dar as respostas certas para os estímulos, para as rotinas, para como funciona aquela profissão, e você vai afundar. Então, não é compatível que esse Gêmeos, que dá conexão com muitas pessoas e algo que tem a ver com se comunicar com muita gente ao mesmo tempo, não seria exatamente isso que ela escolheria. Muito mais pelo Saturno, que impõe o limite. Eu poderia chutar aqui, dizer que de alguma forma ela vai trabalhar com alguém da família, uma empresa familiar, alguma coisa assim. Ela tem que trabalhar num lugar que reconheça o valor que ela tem nesse sistemático dela, e aí ela vai se sentir da família, ok? Lua Gêmeos, o humor dela é complicadíssimo. Como se não fosse suficiente para a Virgem ter um humor horroroso, some-se a Lua em Gêmeos. A Lua em Gêmeos, ela por si já diz que a pessoa ela não tem humor, talvez tenha até que tomar algum remédio para controlar esse humor, para que ela tenha uma vida minimamente razoável. Muito bem, ela tem um Plutão colado ali. Aí complicou mais ainda, porque ela tem sonhos, pesadelos, sensações confusas, de coisas negativas, como se uma coisa sempre ruim fosse acontecer. Aí isso me lembra lá aquela questão da família fanática, etc., que acabou incutindo naquela criança uma percepção da vida como se estivesse sempre sendo ameaçada. Complicado. Esse Plutão é bem na virada de Gêmeos para Câncer, então ele está estragando os dois signos de verdade. Tá, mas o Plutão é para isso? Não, neste mapa é. Mas o Plutão não é para isso. É que a gente não sabe lidar com os planetas que são depois de Saturno. Os transsaturninos a gente não sabe lidar, porque a gente quer lidar com eles como lida com Mercúrio e Vênus.
Vamos fazendo e vamos ajeitando. E com eles não é assim. 11ª casa, Câncer. Então, possivelmente ela vai buscar, junto às amizades, aquela troca que seria uma troca próxima da família. Em tese, ela vai conseguir com poucos, porque Câncer não é um signo de muita gente, é de pouca gente. Então, dentro deste pouco, talvez uma pessoa ou outra ela encaixe como se fosse uma família para ela. Ela tem a tendência de projetar pessoas ou perfeições nas pessoas que as pessoas não têm, e com a convivência ela se decepciona. Então, decepcionar-se com as amizades é constante para ela. Mercúrio na 12 em Leão. 12 é aquela casa do inconsciente que a gente guarda tudo que a gente já viveu, né, dá uma segurada, ou até mesmo nessa vida, mas teve que reprimir, jogou lá na 12, no inconsciente. E esporadicamente essa casa 12 ela vai deixar sair alguma informação que serve para a pessoa, ajuda ela a lidar de alguma forma. No caso dela, ela teve vivências de outra existência em que ela teve conhecimento. E vai ser através do conhecimento que ela vai dar uma regulada no emocional dela. Vai ser ali estudando, possivelmente. Mas veja que casa 12 a gente não tem um acesso direto. A gente tem que fazer um monte de coisinhas para soltar que a casa 12 possa se manifestar na vida da gente. E às vezes não é uma manifestação muito boa não, dependendo da época. Bom, esse mapa é de uma pessoa, e eu acho que é importante aqui deixar claro que sem o signo de Virgem nós não existiríamos. Porque se a gente trabalhar com os mitos, né, da criação, a gente vai lembrar que foi Virgem que recebeu a tarefa, pelas qualidades inerentes a ela, de vir para a Terra, para o mundo, e selecionar sementes e adaptar sementes à terra e fazer lá os cruzamentos para que a gente tivesse os animais, etc, etc. Então, sem Virgem, não existiríamos. Então, mesmo que essa leitura desse mapa seja um pouco tensa, porque o mapa é tenso, significa que ela tem inteligência para sair disso. Ela vem embarcada com um conhecimento, uma inteligência. Ela pode dar a virada, mas ela vai ter que fazer força. Até a próxima.